A todas as mulheres aqui. Hoje temos a nossa comandante Kalina Milani, lá dos Estados Unidos, Oi, fazendo pessoal. um vídeo para a gente, para poder trazer para a gente a experiência dela como mulher, a dificuldade que ela teve nesse período não sei se a palavra certa, Kalina, falar transição, né, do que você fazia anteriormente, né, como é visto hoje profissão achando que é mais para mulher de comissário, para você poder vir para a cabine, que fica muito mais difícil a aceitação, principalmente dessa cultura que temos aí, que é visto como profissão masculina ainda hoje, né? A Kalina, ela é INVA lá nos Estados Unidos, ela também tem a formação de coaching, né? E na área de programação neurolinguística, é isso, Kalina? Tudo bem? Olá, pessoal. Ah, eu sou piloto, né? Voei 25 anos como piloto, mas antes de ser piloto eu fui comissária e também trabalhei em terra. Eu fui funcionária da Varig no aeroporto de Guarulhos, logo quando inaugurou o aeroporto de Guarulhos. Eu fui despachante. Então, a minha experiência na aviação é bem grande em três áreas separadas, mas correlatas, né? E enquanto eu voava como piloto, né? A última empresa que eu estava trabalhando era a Emirates, lá em Dubai. Eu fiz o curso de programação neurolinguística e segui o nível de master, porque eu queria aprender, para mim, as técnicas, não é? Eu não queria tanto ter pacientes, etc. Eu queria aplicar para mim e, claro, passar adiante com as pessoas que eu tive que clinicar, entre aspas, porque você não é uma psicóloga, né? Você é um coach. Então, eu tive alguns clientes, como se diz, mas eu busquei esse conhecimento justamente para juntar, unir a aviação com programação neurolinguística, porque muitos líderes têm o curso de programação neurolinguística ou de coaching, como você fez, para fazer aquela superação na vida que faltava, daquele empurrãozinho a mais, né? Aumenta a autoconfiança, aprende as ferramentas que ela pode utilizar para superar os bloqueios. A gente tem muito filtro, né? A gente tem muito bloqueio, muitas crenças limitantes. Então, uma vez que você reconhece que você tem essas crenças, você tem que aprender a tirar essas crenças e seguir de uma maneira mais livre e alcançar o sucesso total na sua vida, né? Porque a gente é quem se bloqueia, na verdade, né? A gente tem condições de chegar muito longe. E essa foi a área que eu fiz além da aviação. Também estudei, fiz Master in Business Administration lá em General Management, lá em Dubai. Eu fiz administração, o meu MBA em administração, especificamente, não em aviação, mas em geral. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né, que eu me digo como aposentada, me aposentei precocemente, que eu vim para cá com meu marido, a gente montou uma empresa de recrutamento a gente chama de headhunting, né? Porque não é um recrutamento em massa. Então, são pessoas específicas que você procura para o cliente específico. Então, eu tenho trabalhado com isso em casa. E, ao mesmo tempo, como eu adoro aviação, eu já tinha minhas carteiras americanas, eu estou terminando de tirar o INVA aqui, né, a carteira de instrutora de voo, porque eu quero fazer treinamento de voo aqui. Quem sabe eu montar uma escola de aviação aqui. Então, por enquanto é isso. E, obviamente, sou muito orgulhosa de ter conseguido encontrar com as minhas amigas no Brasil, do Grupo Aviadoras, que a gente montou há mais de 22 anos, né? Um grupo que a gente fazia encontros anuais no Brasil. E retomamos a energia total e fundamos a Associação Aviadoras, que mudamos de nome para AMAB, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Com o nome ainda Aviadoras, mas o logotipo é esse, que é o Demoiselle, né? Em homenagem ao nosso Santos Dumont maravilhoso, que foi um grande incentivador da mulher piloto. Foi o primeiro instrutor de uma mulher que pilotou um avião, a Aida de Acosta, uma americana de origem cubana. Pilotou o dirigível, não o balão, dirigível número 19. Dirigível, né? Não, É dirigível, que ele ficava de bicicleta gritando as instruções para isso. ela. É, não é o dirigível número 19, é o dirigível número 9, e o Demoiselle é que é o número 19.
Agora eu É, confundi. é isso aí mesmo. Kalina, me diga, Oi. como surgiu esse amor pela aviação? De onde veio tudo isso? Bom, a teoria é que existe um vírus, né, chamado Aerococcus, né? Então, eu acho que eu fui contaminada pelo vírus Aerococcus e eu tinha, acho que 14 anos, 13, 14 anos, eu era apaixonada por avião. Meu irmão caçula, são 2 anos a menos que eu, também foi contaminado pelo Aerococcus. Então, a gente ia para o clube fazer aeromodelismo. Na época da aviação, que você podia ir para o aeroporto e tinha a prainha, aquela parte aberta do aeroporto, né? Ou numa varanda, ou no chão, né? No pátio, tinha uma mureta baixinha, todo mundo ia lá para a mureta olhar os aviões. Chamava de prainha. Então a gente fazia isso, era o nosso hobby de fim de semana. E era o modelismo e, e olhar avião e falar: esse é um 727, é um 737, por causa disso, por causa daquilo. E aí foi crescendo essa paixão e eu determinei, né, na minha cabeça: é isso que eu quero voar, quero pilotar avião. Não sabia se mulheres eram autorizadas a pilotar avião. Nunca tinha visto uma, mas imaginava que devia ter. E fui seguindo esse sonho. Eu fui morar nos Estados Unidos, aqui, né? Nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos, bem nova ainda. Porque eu tinha uma tia-avó que morava aqui, que trabalhou muitos anos e se aposentou aqui, e me convidou para vir para cá estudar inglês. Então, foi o grande pulo que, para mim, fez a diferença. Fui vir para cá, fiquei alguns anos aqui estudando o ensino médio, e voltei para o Brasil já podendo trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, economizar e pagar minhas horas de voo, e foi o que eu fiz. Mas, assim, um pouquinho difícil, porque quando você começa do zero, né, é complicado. Mas você tem que só acreditar, juntar dinheiro, economizar e devagarinho, né? Eu era muito jovem, meu primeiro emprego foi em Recife, eu sou de Recife, e eu fui guia turística, né? Guia turística em Recife durante um ano e depois eu entrei na Vale como despachante, né? Você trabalha no aeroporto. Só que eu queria voar e eu fiz depois a seleção para o voo, para ser comissário, porque eu queria já estar no meio ambiente que era o meu sonho. E fui fazendo minhas carteiras de voo. Tive gente que me apoiou, graças a Deus. O meu pai e a minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi a grande, vou dizer, maior incentivadora da minha vida, que sempre deu um empurrão e me fez acreditar em mim, na minha capacidade e força. E meu pai, ele na época até tinha um avião, ele comprou um Corisco, né? Mas ele não estava ainda totalmente preparado para ver uma mulher pilotando. Então, demorou um tempinho para eu voar com ele no avião dele. Não foi bem assim fácil. Não é muito fácil, né, com essa cultura, embora seja, você esteja dizendo, de há uns anos atrás, hoje, em pleno 2020, ainda temos essa diferença em mulher e homem, né? Aqui na Iacom nós percebemos bastante isso, tem meio de cursos assim, por exemplo, de pilotos, quem vai iniciar, piloto privado, por exemplo, né? Você vai ver a maioria dos alunos homens ainda. E eu recebo aqui de pessoas assim interessadas que querem fazer curso de piloto, curso de mecânico, Kalina. As meninas ligam e perguntam assim, se mulher pode fazer esse curso, se pode ou não fazer, se pode virar piloto, pergunta assim. E para comissário, tem homens que ligam perguntando se homem pode ser comissário, né? E essa cultura ainda que tem de querer fazer essas diferenças de que isso é exclusivo para mulher, isso é exclusivo para homem, eu não sei, porque eu penso que se um homem pode fazer, eu creio que a mulher pode fazer também, né? Eu não sei o que poderia diferenciar, talvez mesmo o sexo, né? Ou que seja alguma coisa assim com relação a uma profissão que seja muito complicada, quando a mulher, por exemplo, estiver grávida, que pode afetar a criança, mas senão eu não vejo por que teria essa diferença de que a capacidade intelectual ou até, sei lá, física de uma mulher seja diferente do que um homem. Como é que você vê isso? Eu vejo assim,
Sandra e participantes da live. Você sabe, as mulheres conseguiram os direitos dela, que você hoje vê normalmente votando, etc., não faz muito tempo, não é? Aqui nos Estados Unidos, esse ano está fazendo 100 anos que a mulher obteve o direito de votar. Nos Estados Unidos é bem menos, é bem mais recente. E no resto do mundo, cada país tem uma estatística diferente. Todos, acho que o mais antigo é a Austrália, acho que as mulheres começaram a votar. Então, a gente sempre, as mulheres sempre estiveram ligadas à aviação, desde a época dos balões, né? Nos anos 1800. Você pode acompanhar as histórias, elas iam junto com os homens nos balões, elas tinham entusiasmo. Por que demoramos tanto tempo para a gente conseguir alcançar esse número de mulheres que a gente tem hoje, que ainda é baixo? Mas por que demorou tanto? Por causa da tradição, das crenças, da cultura. Então, o que é o machismo? É falta de conhecimento da capacidade da outra pessoa, independente do sexo dela, né? E achar que por causa do sexo existe alguma restrição. E só o meu sexo é que é bom, o outro não é. Ou o meu é que é capaz, o outro não é. Então, na minha opinião, é falta de conhecimento, entendeu? É falta de aprendizagem. A pessoa precisa abrir a mente para enxergar que nós todos somos iguais, todos nós somos iguais. Sexo é igual, né? Assim, o sexo é diferente, mas a capacidade de cada um é igual, a cor, a nacionalidade, não importa, nada importa, nós somos capazes. Então, uma vez que a gente tirar essa barreira, esse filtro do sexo ou da cor, ou seja qual for, do preconceito, né, que isso é um preconceito, todos têm oportunidade de fazer o que quiser, todos têm capacidade. Obviamente, se a gente for falar sobre a parte física, aí o físico é diferente. Por mais que você veja uma mulher fazendo os exercícios e fazendo, né, campeonatos de halterofilismo, o que for, vai ser muito forte, mas nunca vai ser um homem. Quando houver, né, a competição no esporte entre um homem e mulher, o homem vai ganhar, se for velocidade, né, se for força, porque o corpo do homem é diferente, os músculos são maiores, são mais fortes. Então a gente não tem como comparar a parte física, fisiológica, da gravidez, o que a gente faz para poder exercer nossa profissão enquanto a gente está grávida. Tem toda uma solução, nada é problema, tudo é possível. Tudo é uma questão de se prever uma saída, no caso do Brasil principalmente, que a mulher não pode voar, né? A aeronauta é proibida de voar, então a comissária ou piloto. Aqui nos Estados Unidos ela pode voar no trimestre do meio, alguns países da Europa, cada um tem sua lei, mas o que importa é que seja feito um estudo onde é feito uma apropriação, assim, um protocolo de carreira. Se aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela não pode voar o primeiro trimestre, o que ela pode fazer naquele primeiro trimestre? Uma atividade em terra, em operações, o que for. Vai voar o trimestre do meio, daí não vai voar o último. Não tem problema, é assim que vai ser. No Brasil não pode trabalhar, então vai fazer uma outra atividade, que não é voo, que não tem a ver com voo, não é verdade? Mas ela tem como ser produtiva naquela fase que ela está bloqueada de exercer a função dela totalmente, ela pode ser produtiva de outra forma. Então, eu acho que é uma questão cultural e de educação, né, de conhecimento. A partir do conhecimento, todo mundo vê que tudo é possível, entendeu? A falta de conhecimento é que faz as pessoas botarem bloqueios. É verdade, isso que você está falando é muito real. Eu estou tentando procurar aqui, que eu não deixei pronto, não deixei preparado, né? Poderia ter trazido impresso. Mas eu estou tentando procurar aqui a minha tese que eu tinha feito do doutorado, né, sobre as mulheres aviadoras. E eu achei alguns rascunhos, porque eu fiz vários rascunhos. E no início eu fiz como se fosse um speech, né? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao voo, eu não me engano, 1, 2, 3, que eu chamei, né, do meu voo, da minha tese, né? E aqui, num pedacinho aqui, eu coloquei assim, né? Prezados leitores, nome do trabalho da pesquisa do doutorado Mulheres no Mundo da Aviação. Quem são elas? Aqui quem fala é a pesquisadora Sandra.
E solicito, por gentileza, que fechem os olhos por 5 segundos e tragam em sua mente uma imagem de um comandante de aeronave, piloto agrícola, piloto de acrobacia, de helicóptero. E aí, agora que já consegui imaginar, diga-me, qual será a sua primeira imagem que veio? Será um homem de cape escuro, 4 faixas, 3 faixas, de macacão, com gravatas? Então, a intenção já trazer isso como uma introdução, como um resumo para poder introduzir sobre a questão das mulheres, foi exatamente para poder ver como é que a gente acaba estereotipando, como a gente acaba achando de que isso fechou o olho. Imagine um pediatra, pedagogo, você vai imaginar quem? Provavelmente a imagem de mais de uma mulher. Agora, imagine um piloto, você vai ver o quê? Provavelmente imagem masculina. Então, para poder trazer para quem estiver lendo, de que às vezes a gente não percebe isso, é cultura, isso vai lá desde que nasceu, né? Raiz. Então, às vezes não percebe que está isso, então tem que chamar atenção de vez em quando para poder dizer assim, ó, acorda um pouquinho, né? Isso que você falou, às vezes. Você me lembrou, interessante, Sandra, você me lembrou de uma coisa interessante que a gente está fazendo agora com a associação, né, a AMAB, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Aliás, você tem como a gente colocar o site, é aviadoras.com, mas o social media da associação tem como a gente colocar aqui? Ali no final, ali no vídeo, a parte de baixo, vai ser colocado todo essas informações também, tá? A gente põe. O nosso site, o nosso site, que é aviadoras.com, tem muita informação sobre o porquê que a gente criou a associação, né? Qual é o movimento que a gente está querendo fazer. É justamente o de educar o público, tanto o educador quanto os pais das criancinhas. Então, a gente faz um trabalho de mentoria para adultos, adultas, né, no caso das profissionais, no caso das estudantes, mas a gente também vai nas escolas educar o educador, porque até hoje tem criança que chega em casa e fala, foi lá na minha escola uma piloto, aí a mãe fala, o pai fala, não, foi uma comissária, entendeu? Ou a criança, essas são as histórias que acontece, a criança vem para a aula e fala, minha mãe é uma piloto. Aí a professora fala, não, meu filho, você quer dizer uma comissária. Então, o educador, muitas vezes, dependendo do lugar, né, não sabe que pilotar um avião é uma profissão que independe de gênero, tanto faz. O avião é uma máquina, ele não sabe quem é que está ali por trás dos comandos, se é um homem ou uma mulher. Não importa. Para o avião, o que importa é que você insira os dados com precisão, que você gerencie o voo perfeitamente, que você faça tudo de acordo com o fabricante e leve os passageiros com segurança de A para B. É isso que importa, não é mesmo? Então, os bloqueios não são da máquina, não são do sistema, são das pessoas. Então, a nossa ideia, através desse trabalho de formiguinha, é educar o educador, educar os pais, educar as crianças que vão em casa falar, vem uma piloto, o pai vai ser educado, entendeu? O dono da escola, a dona da escola vai ver aquela profissional, vai falar, uau, que bom, então eu posso falar para minhas filhas que elas podem ser pilotos, entendeu? Então, assim vai um movimento devagar, um crescente, onde todo mundo saiba que as mulheres podem chegar onde elas quiserem, elas podem ter qualquer profissão que elas queiram, a única coisa que precisa é dedicação, foco, profissionalismo, né? E manter o que deu certo, né? A gente sabe, né? Você é profissional, você sabe que você fazendo bem feito a sua profissão, as próximas que vêm depois de você já estão com o caminho pronto, né? Já tá, o caminho foi feito por você ou pelas suas colegas e assim a gente continua o processo. Todas vão ingressando, vai aumentando o número de mulheres profissionais daquela área que elas eram minoria. Quando você menos esperar, hoje em dia, acho que tem mais mulher juíza do que juiz no Brasil, né? Tem um volume enorme de mulheres na área do direito, né? Advogadas e, né? Até pouco tempo. Eu ia falar exatamente isso, né? Que antigamente também era isso e hoje acho que até está superando, né?
Então, de quem não conseguia, né, não poderia, não tinha autorização para votar, hoje ela é maioria na área onde você julga assuntos que têm a ver com seus direitos e etc, etc. Quer dizer, olha que transformação, né? Isso é muito bom da gente tentar fazer essas mudanças, porque eu tenho percebido também nessas longas pesquisas que eu precisei fazer, foram quase 4 anos, né, de precisar ver, comprei tudo que seja livro, feminismos, eu trouxe de fora do Brasil, para ver se era só aqui no Brasil essa ideia, mas eu percebi que, Não. digamos que é geral isso, né, é internacional isso, mundial, assim. O machismo E é mundial. E aí eu percebi uma coisa assim, que a mulher, desde o início, nas áreas, você vai ver sempre que teve uma mulher, duas mulheres, mas teve presença de mulher. Agora, a minha pergunta na minha tese, né, o que eu questionei foi assim, por que nós mulheres deixamos acontecer de que eles acreditem que a gente não estava dentro? Então, o que hoje precisamos fazer é assim, a mulher não está entrando nessa área, já estava há muito tempo. Então, a gente tem que voltar a isso que você disse agora há pouco. Em algum momento, lá atrás, deixaram de lado e venham sendo dominado pelo gênero masculino, né, pelos homens, e aí as mulheres começaram a se recolher, deixar mais, e hoje, voltando, né, e disser assim, não, agora vamos de novo, não, já estava aí. É só acordar, só voltar para isso do que já tinha já há muito tempo, né? Devagar, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. As áreas onde as mulheres são minoria, elas têm que continuar com essa perseverança, com essa dedicação, com essa autoconfiança, né? Sabendo que vai conseguir, que tem capacidade, tirando as barreiras da frente, mas com uma dose de paciência, entendeu? Porque é um mundo em modificação, né? Nós estamos mudando. É uma cultura que está sendo modificada devagar. Alguns países já modificaram mais tempo, outros ainda não. Então, não é bem assim, que chato falar de machismo, mas não, é chato mesmo. Mas é um fato que ainda existe, ainda existe. Tem empresas que ainda não querem mulheres nas funções X, Y, Z. Por quê? Porque isso, por causa daquilo, nada técnico, nada, entendeu? Então, a gente vê que ainda existe machismo. Então, a persistência na realização do sonho, não é? Que é isso que a gente fala nas nossas palestras da nossa organização, da nossa associação, inclusive sábado agora vai ter um grande evento, é isso, as pessoas terem a certeza de que tem que ter perseverança, não pode desistir, tem que ter resiliência, tem que aprender as técnicas de determinação, de resiliência, para você superar os obstáculos que existem e os que vão existir, e os que não existem e que as pessoas colocam na frente da gente, ou a gente mesmo coloca. Então, tem que ter essa determinação. E fé, né? Muita fé. Fé em você, se conhecer, investir no seu conhecimento, né? Como você mesma faz, que é uma faculdade atrás da outra, então, conhecimento você tem bastante. Então, você tendo a capacidade e o conhecimento, só falta a oportunidade para você dar aquele grande pulo, né? Então, o que depender de você, com o seu preparo, você faz. E a oportunidade você busca. Né? Não pode desistir por causa das dificuldades, ou não está vendo, ou alguém falou que não ia conseguir. Jamais a gente deve se limitar ao que a gente ouve, né? A gente tem que ir fundo. É verdade. Esses dias entrevistamos também a Maria Emília, você conhece ela, que ela foi controladora, e ela estava dizendo exatamente isso, que eram 3, né, quando chegaram, e a maioria não, todos os homens, e na hora de receber elas, e tem que estar, ela falou um dito assim muito legal, ela diz assim que nós tínhamos que trabalhar 2 vezes. Uma, a nossa função normal, que é igual o do masculino, e outra para provar que a gente pode. Isso é meio chato de falar, né, Sandrinha, mas o pessoal fala, a mulher é muito melhor do que o homem porque ela tem que provar em dobro, né? O pessoal fala isso às vezes, né, em algumas profissões.
eu diria que ela se dedica em dobro para ela poder executar o que todo mundo executaria normalmente, né? Então, essa dedicação faz com que ela fique muito boa no que ela se propõe a fazer, não é? Ela mantendo esse nível, ela vai estar sempre mantendo as portas abertas. Então, a Maria Emília, por exemplo, como minoria, ela foi provando que ela é competente, que ela trabalha, que ela leva a sério, né? Ela é profissional. E aí ela virou um profissional como qualquer outro, já era um profissional. Vai chegar ao ponto onde a gente não vai ter mais isso, o piloto era uma mulher, não é? E daí que o piloto era uma mulher? O piloto era um piloto, tanto faz se era um homem ou uma mulher, né? Então vai chegar ao ponto que a gente vai estar, eu espero, nessa fase de não designar a pessoa, não qualificar pelo sexo, né? Eu espero que logo mais, né? Devagarzinho a gente vai tirando esses costumes e essas barreiras que temos ainda hoje culturalmente, né? Ninguém aqui está querendo dizer que os homens não podem, nem nada, questão de Não. feminismo, nada, mas primeiro, eu acho que eu já falei isso em algum momento, mas primeiro nós podemos falar agora porque é o nosso dia, né? Então a gente pode falar. E segundo, é a realidade que nós passamos dia a dia e a dificuldade que nós temos. Quantas vezes eu com minhas filhas, no próprio trânsito, escuto coisas assim que às vezes eu falo, puxa, o que tinha a ver com isso, né? Só por ser mulher, pelo fato de ser mulher, né? E aí, nessa nossa conversa aqui, Kalina, eu queria que, se você, não sei se você pode comentar com a gente, como é que foi o seu sentimento assim, emocionalmente, se ele atingiu bastante essa questão de, na hora que você entrou num espaço onde era predominante, né, masculino, se afetou em algum momento, ou em algum momento te deu uma vontade de ser assim, não, eu vou desistir, e eu vou tentar, e eu vou desistir, essa balança assim, emocional que às vezes a gente tem, porque nós, como mulheres, não somos cobradas apenas de você trabalhar fora, porque tem lugares que diz assim, né, a mulher tem que estar em casa, cuidar de filho, cuidar de casa, e o homem que trabalha, né? Se você fizer o contrário, acho que a família está toda errado, né? Se o homem fica em casa, cuidar de filho e a mulher que trabalha, está tudo errado. Então, esse sentimento que você teve, assim, se você pode compartilhar um pouco com a gente. Você lembra da série de televisão A Feiticeira? Isso é Sim, uma série bem antiga. sim, mas Então, você assisti. consegue, é muito fofo, né? Você consegue comprar ele hoje em dia, ela, né, a série, e assistir. Eu comprei na época que minha filha era pequena, e a gente assistia, ela ficou apaixonada. Se você observar, qual era a cultura dos anos 60? Era a linda esposa está em casa maravilhosa, esperando o marido, já com a bebida pronta, o chinelinho já ali, né? O jantar já estava pronto. Então, essa era a cultura da época. A mulher, ela foi treinada, ela foi educada pelos próprios pais, né? Era mãe e pai, e na escola, em todo lugar que ela ia, era feito esse tratamento intensivo de doutrinação, né? Ela era do lar, tem que agradar o marido, tem que manter a paz na família, tem que ser tudo que tem de paz, de sucesso, de bom que acontece naquela família foi por causa da mulher, e o homem trouxe sucesso financeiro, mas a mulher é quem vai ficar em casa cuidando de tudo para poder que tudo, né, tudo haja um equilíbrio. Só que foi colocada uma pressão tão grande em cima das mulheres que não é real, não é? A mulher não tem controle total de tudo. Ela tem o controle dela mesma. Se ela mantiver o controle nela e tomar as atitudes e fizer as escolhas certas para ela, ela vai conseguir ter uma boa escolha e tal, e um bom resultado. Agora, a família, ela ser responsável por tudo da família, responsável, né, e não poder sair de casa porque a casa é o lugar da mulher, isso é irreal. A casa é o lugar dos dois. Os dois fazem as mesmas coisas, né? Os dois ajudam, os dois contribuem financeiramente, os dois contribuem com a organização da casa, com a criação dos filhos. Esse é o equilíbrio. Então, foi uma mudança de gerações, né, cultural, que foi acontecendo de lá para cá. A gente ainda tem famílias que acham que não, que a mulher tem que ficar em casa. Se a mulher quer ficar em casa e ela é feliz, e é isso que ela tem que ser feliz. Ela é feliz. Se ela não é feliz
ficando em casa e ela quer ficar fora de casa trabalhando, então ela vai buscar essa felicidade, né? Tem gente que, né, a felicidade é individual, então não existe, não deve existir, a gente não deve deixar existir essas designações de profissões, nem de funções. A gente tem que unir, tem que haver uma sinergia entre todos nós para a gente ter sucesso na família, né, no lar, em todos os aspectos, sem esses rótulos, né? E quando a gente ouvir até hoje esses comentários, a gente tem que perdoar porque a pessoa ainda não chegou naquela evolução, ainda está faltando um pouquinho. Então a gente tem que ter aquela paciência que a gente estava conversando antes, né? Quando eu comecei a voar, eu tive muitas barreiras, muita gente que dizia que isso não era coisa para mulher, que eu não ia conseguir, pessoas até do ensino mesmo, treinador, assim, instrutor, não é, não vai. Tá, tchau, vou para outro lugar onde que não tenho que ouvir alguém que fica falando um comentário negativo, que eu não preciso. Não que vai ser isso que vai me bloquear, mas vai atrapalhar, né? Porque você começa a pensar, tal, eu tenho que se livrar daquela influência, dá um certo trabalho. Mas quando você quer muito aquele sonho, você não vai se deixar abalar por causa disso. Então eu tive muita gente que falava isso para mim. Hoje, por exemplo, com a associação da, das aviadoras, que é a nossa, das mulheres aviadoras, que é a nossa associação, e as outras organizações de apoio às mulheres e aos homens também, claro, todo mundo. Mas qualquer lugar onde uma pessoa possa obter apoio, orientação, para que ela siga o caminho da maneira mais direta, menos sofrida possível, é muito bem-vindo. O que é difícil é ficar sozinho, sem orientação, sem ninguém te mostrar o certo ou errado e você se sair batendo a cabeça nas paredes, né? Que acontece quando a gente é sozinho. Então, eu acho que a gente tem que ajudar uma a outra, principalmente as mulheres, porque a gente ainda é minoria nesse campo de trabalho, principalmente da aviação, para que a gente se ajude a chegar lá. A gente quer chegar lá juntos, né? Sim, Eu isso é cheguei muito, lá, eu quero muito. ajudar alguém a chegar lá, qualquer pessoa. Isso é muito importante, a gente estar junta, unida sempre, né? E junta de verdade, né? Não é estar junta porque eu quero estar em X nível, e por conta disso, às vezes, Não. né, acaba não dando certo, né? Kalina, o que que você tem alguma coisa a mais, uma mensagem especial que você queira trazer a essas mulheres que estão com vontade de sair daquele espaço e fazer uma coisa diferente? Porque, como você já disse também anteriormente, né? Nós temos que fazer aquilo que nos dá prazer, que nos deixa feliz a fazer as coisas. Independe, se ficar em casa, se sair trabalhar, se voar como piloto, se voar como comissário, se for mecânico, independe de onde, se for médico, se for pediatra, psicólogo, porque eu penso assim, né, principalmente para quem é mãe, nós somos todos, né, no momento que seu filho está com o dentinho assim incomodando, nesse momento temos que ajudar a extrair o dente e você acaba sendo um pouquinho de dentista, quando não está legal, está triste, às vezes amigo, marido e próprio filho tem que fazer o papel de psicologia, ensinar a criança na escola, é muita coisa que nós temos essa possibilidade de fazer, né? Então, para aquelas mulheres que gostariam de, eu não sei se a palavra certa de se tiver alguma melhor, você me ajuda com isso, porque ainda estou com um pouco de dificuldade com português, tá? Mas assim, ela poder sair e se jogar para o mundo, se jogar. Pegar, arriscar, pegar assim, dizer assim, aí agora eu vou me jogar dessa aeronave e vou colocar minha paraquedas e onde eu cair. Uma mensagem especial que você tenha, que você gostaria de deixar para a gente, né? A gente tem que ser feliz, não é? A vida é muito curta, a gente tem que ser feliz. Então, se tiver acontecendo alguma coisa na sua vida, se você estiver vivendo algum momento, uma fase, uma situação que você está se sentindo como se você estivesse se sacrificando, né? Você está sofrendo, não está lhe fazendo feliz. Pare, pense, conserte, porque provavelmente você tem que tirar alguma coisa que está ali te atrapalhando e lhe bloqueando de ser tudo o que você pode ser na sua vida. Então, se livre do que não está lhe contribuindo na vida. Fique feliz. A vida é muito curta. Vamos ser felizes, vamos fazer a coisa certa,
mas vamos tomar as rédeas da nossa própria vida, não deixar levar por uma situação, por outra, como aquela música, vida leva, 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 vida leva eu. Não, você leva a vida é sua, você tem as rédeas, você tem o controle. Assuma o controle da sua vida, tome as decisões que você quer, faça as escolhas que você quer, se realize com as suas escolhas e seja feliz. Curte a vida no geral, curte quem está no seu contorno, né? Você tem que estar feliz, onde você está, com quem você está, fazendo o que você quiser. Essa é a minha frase, seja feliz. Faça as suas escolhas da melhor maneira possível para que você se realize no que você quer fazer, não importa o que quer. Seja feliz e quem estiver no seu contorno seja feliz com você também, né? Isso, contigo, passa adiante esse exemplo, porque você vai estar ajudando uma amiga, uma irmã, uma mulher que vai se espelhar em você, vai se inspirar e você, sem saber, você vai estar ajudando toda uma humanidade. Isso é muito bom, gostei bastante. Eu penso desse jeito também. Vai ter agora o evento da MAVE, dia 7. Conta um pouco para a gente, antes de concluir a nossa conversa. Bom, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, né, hashtag AMAB, Mulheres Aviadoras, ou AMAB. Nós estamos fazendo agora, no próximo sábado, o terceiro encontro Mulheres na Aviação. É o encontro onde a AMAB está em parceria com a Universidade AMB Morumbi, o Centro Acadêmico de Aviação Civil, de mãos dadas, nos apoiando. E esse evento vai ser das 8 às 5h30, a Universidade de AMB Morumbi, o campus Vila Olímpia, em São Paulo, onde a gente vai ter um dia assim, incrível, cheio de novidades e palestras diversas, de pessoas inspiradoras, mulheres da aviação. Nós temos psicólogas que vão dar dicas de seleção, de processo seletivo na aviação. Nós vamos ter comandantes que vão dar um curso rápido, né, uma pincelada sobre segurança de voo, o uso das técnicas de CRM, que hoje em dia chama-se Company Resource Management, antigamente era Crew Resource Management, e antes ainda era Cockpit. Ele vai evoluindo e hoje em dia ela é uma teoria de gerenciamento de toda uma empresa. Como gerenciar pessoas dentro da empresa, é o CRM hoje em dia, muito bom. Eu vou falar sobre a história das mulheres na aviação, principalmente como pilotos, no mundo, no Brasil, e o que elas contribuíram para que a gente criasse essa associação, né? O grupo Aviadoras foi feito em 95, 96, a gente fez o primeiro encontro em 98, então a gente já está aí há 22 anos buscando incentivar, apoiar as meninas, as mulheres a seguirem seus sonhos na aviação, seja como piloto, seja como engenheira aeronáutica, mecânica, como você falou, e dando essa mentoria. O networking, o evento vai ser bom para a gente fazer muitas amizades com muitas pessoas de lugares diferentes, de empresas aéreas, jornalistas. Então, o dia é uma sessão de networking, mentoria, e graças a empresas generosas que estão nos apoiando com patrocínio indireto ou direto, a gente está conseguindo implementar a promessa de ajudar as que precisam fazer um curso de piloto com bolsas de estudos. Vocês aqui, você é uma testemunha do que a gente já ganhou. Nós temos algumas bolsas para quem quer começar a voar. A gente tem um processo seletivo de bolsa de estudos e a gente vai anunciar nesse encontro todo esse pacote para ajudar as mulheres na aviação. Ajudar a decolar, né? Ajudar a decolar. Decolar na vida profissional, na vida sentimental e no geral, né? Porque vai mexer, né? Eu vou ter um tempinho, vou ter dois blocos de 30 minutos, então um bloco vai ser sobre mulheres na aviação, que depois o Coronel Carlos Darós, que é um autor de vários livros, ele recentemente escreveu Bruxas na Noite, ele vai dar uma pincelada melhor sobre a história das mulheres incríveis aviadoras russas, mas eu não vou ficar me detendo muito nesse assunto, porque ele é mais conhecedor, mas o outro bloquinho que eu tenho de 30 minutos, eu quero passar adiante um pouco das técnicas da programação neurolinguística para ser implementado na vida, para a pessoa
se livrar desses bloqueios, esses filtros e jogar tudo para fora e seguir o seu sonho, ter muito sucesso. Tem alguma coisa que você queira falar mais antes de fechar? Eu queria só que as pessoas soubessem que a gente vai estar sempre apoiando todas. Então, quem fizer contato com a gente através do site, ou através dos nossos e-mails e da mídia social, a gente vai ajudar no que for preciso. A gente tem mentoria, a gente vai começar a fazer uns webinars, uns seminários na internet. Então, a gente vai fazer um coaching que a gente tiver condições de fazer, dependendo do volume, não é óbvio. A gente não vai poder ajudar todo mundo, mas a gente vai estar sempre ajudando. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente vai ajudar vocês. O braço, quando a gente abre assim, é curtinho, mas quando estamos muitas, ele acaba abraçando mais gente, dando mais espaço para as outras também. Então, devagarzinho, a gente vai alongando esse braço assim. A associação, tentando chegar para todos, né? Para todos. Foi feita há pouco tempo, desculpa de interromper. A associação foi feita há pouco tempo, né? O grupo já existe há muito tempo, mas a associação está começando a crescer, então a gente precisa que ela cresça mais para ter mais pessoas que vão ajudar mais pessoas. A ideia é a gente passar adiante essa bênção que a gente teve na vida, a gente conseguiu chegar lá, a gente quer ajudar as pessoas a chegarem lá e deixar esse sistema de ajudar mutuamente as gerações futuras. E assim vai. Então, é essa a ideia. Muito bom, parabéns para vocês, mulheres batalhadoras que estão aí. Poderiam estar já agora descansando, fazendo outras coisas, mas mesmo assim estão se preocupando com as outras mulheres aí que esteja iniciando, né, nessa carreira, porque como você disse anteriormente, para quem esteja iniciando, muito importante o apoio de uma outra, principalmente uma outra mulher que já passou essa dificuldade, experiência que teve, e trazer isso assim como mãe, né? Como mãe de poder trazer essas experiências aí e poder se sentir mais confiável. Sozinha, às vezes, tropeça, cai, bate cabeça, bate nariz, bate tudo, e às vezes continua, se dá bem, e às vezes acaba machucando muito feio, né? E a gente tem que se ajudar, não é? A vida, qual é a função da vida se a gente não ajudar as pessoas, né? A gente não estender a mão e a gente fica só focado na vida da gente. Não vale a pena tanto assim. O que vale mesmo é a gente ver o quanto que a gente pode ajudar alguém a crescer ou a enxergar melhor alguma coisa, a decolar mesmo. Eu uso muito essa palavra decolar. Às vezes falta isso aqui para a pessoa decolar, né? Tá quase. E esse pouquinho, às vezes, é isso, é você estendendo a mão, é você dando uma orientação, ou você dando um ombro para ouvir, não importa, a gente tem que se ajudar, todos nós temos que nos ajudar. E perdoar, né? A gente comete erros todo dia. A gente vai aprendendo, crescendo, evoluindo e se ajudando. E tendo muita paciência e amor, e vamos crescendo juntos. Vai amadurecendo e vai entendendo as coisas do que é mais importante, né? Kalina, muito obrigada por você ter aceitado esse convite nosso, dar esse seu tempo para nós aqui. Obrigada mesmo, e eu espero que a gente continue e que na próxima a gente possa marcar uma outra conversa que a gente pode trazer com temas diferenciados aí também. Tá? E, enfim, eu não sei se podemos fechar, se você quer falar mais alguma coisa. A gente vai se ver no sábado, né? Se Deus quiser, a gente vai ver você, a sua turma lá em Morumbi, e eu não posso esperar para chegar lá. Estou muito, muito curiosa para conhecer um monte de gente pessoalmente. Faz muito tempo que eu saí do Brasil, né? Quando eu vou é bem rapidinho, então agora eu vou passar uns dias e esse dia do evento, para mim, vai ser o máximo. Mal posso esperar. Muito bom. Muito bom, Kalina. A gente vai se ver lá dia 7, né? Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos aí por ter assistido, e qualquer coisa do que a gente está conversando de links, sites, inclusive telefones, assim, contatos, a gente vai deixar tudo escrito nesse vídeo, tá bom? Obrigada. Um beijo. Obrigada, um beijo. Obrigada.